Olá, Emma. Olá, Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela disponibilidade. Como é que acha que correu o debate ontem? Eu penso que teria sido mais profícuo se tivéssemos tido perguntas da audiência. Foi algo que nós propusemos à lista F, mas que não foi aceito. E pensamos que o debate de alguma forma perdeu por causa disso, porque pensamos que as farmácias, que são os eleitores, devem ser as principais vozes a trazer, no fundo, aquelas que são as suas preocupações, as expectativas que têm para uma nova direção, para os novos órgãos sociais da Associação Nacional das Farmácias. Portanto, pensamos que o debate perdeu com isso, pelo facto de não ter tido essa oportunidade de ouvir as farmácias e de ouvir as suas preocupações, e também nós não termos tido a oportunidade de responder a essas mesmas perguntas. De outra forma, achamos que claramente da parte da lista A sentimos que liderámos o debate, no sentido que trouxemos para cima da mesa aquelas que eram as nossas preocupações. Sentimos que houve pouca disponibilidade do Nuno Vasco Lopes para responder a algumas questões que, do ponto de vista da nossa lista, são muitíssimo importantes e que têm a ver com as nossas preocupações relativo à situação económico-financeira da Associação Nacional das Farmácias, e que não mereceram, na realidade, muita explicação, nem no fundo um esclarecimento cabal sobre o que se propõe fazer a lista F em relação a isso. Nem nos parece que foi devidamente valorizada essa situação económico-financeira limite em que a Associação Nacional das Farmácias se encontra. E, por outro lado, houve efetivamente uma série de perguntas que foram sendo feitas, até porque a lista F tem vindo a afirmar que tem uma equipa que tem pessoas com competências na área da gestão com provas dadas, e nós fizemos várias perguntas relativas a essa capacidade de gestão, nomeadamente que empresas é que tinham sido criadas pela atual direção e que estivessem com resultados positivos ao dia de hoje, e não nos foi dada essa resposta. Portanto, pensamos que que se perdeu alguma oportunidade, de alguma forma, de se esclarecer as farmácias sobre essas matérias, e particularmente pensamos que o debate perdeu pelo facto de as farmácias não terem tido uma voz ativa no mesmo. Muito bem. Nós vamos, nesta nossa conversa, tentar percorrer o vosso programa, ponto a ponto, para tentarmos ser um bocadinho mais claros também do que foi possível fazer no debate. Do programa vasto que apresentam, o primeiro ponto refere-se à revisão estatutária e é uma das pedras de toque, eu diria, do próprio programa. O grande enfoque nesta revisão estatutária é a separação do universo empresarial do universo associativo. E cito, como forma de evitar a promiscuidade de interesses a que é necessário pôr termo. Citei o programa da lista A. Que exemplos é que quer dar desta promiscuidade e com que impacto, na vossa opinião, para a performance da associação e, por maioria de razão, para a vida dos seus associados? Bem, na realidade, a promiscuidade a que nos referimos é o facto de ser a direção da Associação Nacional das Farmácias, neste momento, quem representa o acionista farmácias no universo empresarial e, ao mesmo tempo, no fundo, representar o acionista, mas depois autonomearem-se para cargos nas empresas, para cargos nas administrações das empresas, e, portanto, depois serem os próprios a supervisionarem o seu próprio trabalho e a autoavaliarem-se e, no fundo, a distribuir prémios de desempenho pela sua própria atividade. Parece-nos que há claramente aqui um conflito de interesses entre uma direção que deve, no fundo, pautar aquela que é a estratégia associativa e deve até negociar em representação das farmácias o nível de serviço que é prestado pelas empresas da área empresarial da Associação Nacional das Farmácias às próprias farmácias, por um lado, ou seja, deve, no fundo, assumir ou contratualizar com as empresas do universo empresarial determinados níveis de serviço que têm de ser prestados quando prestam serviços às farmácias, e, por outro lado, também
a direção tem esse papel de supervisor, digamos assim, do desempenho dos órgãos de administração, quando na realidade são eles mesmos que ocupam esses lugares nos órgãos de administração. Portanto, como eu dizia ontem, numa expressão um pouco coloquial, quase que numa situação de Olívia Costureira, Olívia Patroa, em que na realidade depois se torna muito difícil quando nos colocamos numa posição em que quando as coisas não correm bem, termos de tomar decisões que nos afetam a nós pessoalmente ou profissionalmente. E foi nesta situação que a grande maioria dos diretores, dos membros da direção da Associação Nacional das Farmácias se colocaram. Quando as coisas não correm bem, depois como é que se substitui uma pessoa que foi nomeada pela direção e que faz parte da própria direção. E, portanto, parece-nos que é premente e urgente haver uma definição e uma separação dos cargos para que a direção se possa exclusivamente dedicar àquelas que são as matérias relacionadas com a política associativa e que possam efetivamente, no fundo, definir qual é que é a estratégia para a defesa da economia da farmácia, para o modelo que queremos ver implementado, com as negociações com o Ministério da Saúde e os outros parceiros do setor para a articulação e a integração no sistema de saúde e que o acionista farmácias passa a estar representado pelo Conselho Nacional, que é onde estão as pessoas que no fundo foram eleitas pelas farmácias para as representar nesse mesmo órgão e que seja esse o órgão no fundo de supervisão ou que vai, no fundo, depois aprovar as orientações estratégicas e também os relatórios e contas dessas empresas. Os processos de nomeação dos responsáveis e das pessoas que vão ocupar os cargos de gestão ao nível das empresas parece-nos que têm de ser no fundo, têm de seguir os trâmites habituais de uma contratação de quadros executivos numa empresa de grande prestígio, como são as empresas do universo empresarial da Associação Nacional das Farmácias, em que contra um determinado perfil pré-definido para ocupar um determinado cargo, se faz uma auscultação de mercado, essa empresa apresenta à direção da Associação Nacional das Farmácias uma shortlist ou um grupo mais restrito de candidatos que chegaram a uma última fase, faz-se no fundo um processo de entrevistas até para perceber se a cultura e a pessoa que se está a candidatar a esse cargo tem o ADN das farmácias e o objetivo, o propósito das empresas e do universo empresarial da Associação Nacional das Farmácias bem presente e depois a direção apresentará ao Conselho Nacional essa pessoa para ratificação final. Parece-nos que este é um processo muito mais transparente e que nos dá mais garantias de que a pessoa que for selecionada cumpre efetivamente com os requisitos para ocupar um cargo com aquelas responsabilidades e que a pessoa depois terá toda a autonomia, mas também será responsabilizada pelos resultados que obtiver e com maior rapidez também, com a avaliação do seu desempenho, se eventualmente não cumprir com os objetivos que lhe forem exigidos, nós próprios iremos propor alterações ao nível do seu desempenho ou mesmo terminar o seu contrato de trabalho, algo que é muito complicado nesta circunstância de autonomeações, autoavaliações e, portanto, há uma promiscuidade, no fundo, de interesses em que nós, na realidade, ao dia de hoje, não sabemos se determinadas decisões empresariais são tomadas por interesses associativos e determinadas decisões associativas não são tomadas por interesses empresariais. E é com esta promiscuidade que nós temos de acabar. Esse novo papel que defendem para o Conselho Nacional implica que ele passa a representar, de alguma forma, ou a nomear quem o represente nas empresas, como representante do acionista ANF, mas também que passa a contar com membros de listas candidatas vencidas. Ou seja, se vencer no dia 29, haverá no Conselho Nacional uma representação da lista de Nuno Vasco Lopes, por exemplo, e também passa a ser aberto aos associados. Qual é o alcance destas mudanças? O que é que vocês esperam ganhar com isto para a associação? E, por outro lado, parece-lhe execuível, em termos de gestão, que um acionista seja representado numa corporação, na verdade, por um membro colegial.
Parece-lhe que isto é execuível e pode ser operacionalizado? Parece-nos perfeitamente execuível e aquilo que nós queremos na realidade é transformar o Conselho Nacional num parlamento das farmácias, se nos é permitida a comparação. Nós, efetivamente, uma das outras propostas que temos, por exemplo, é que a direção deixe de ter direito de voto no Conselho Nacional, à semelhança do Governo, na Assembleia da República, e que os conselheiros, no fundo, sejam quase que os deputados eleitos pelas farmácias para os representar naquele fórum de discussão. Os Conselhos Nacionais, na nossa perspectiva, e nomeadamente a estrutura associativa, têm sofrido uma desvalorização nos últimos anos em termos daquilo que é o seu papel, tanto de representação no Conselho Nacional e, portanto, muitas das vezes as discussões centram-se só e apenas na aprovação de relatórios e contas, e nomeadamente ao nível do universo empresarial, como não há essa aprovação, é apenas, no fundo, apreciado o relatório consolidado. E, portanto, de alguma forma, os delegados da estrutura associativa têm-se sentido pouco envolvidos também na definição da estratégia da Associação Nacional das Farmácias. E por essa via também têm perdido eles próprios a proximidade às farmácias que representam, porque na realidade depois também não sentem que têm informação necessária e suficiente para interagir com os colegas e os ir informando efetivamente das políticas que estão a ser discutidas e de qual é que é, no fundo, a política associativa que se está a seguir ou que tipo de dossiês é que têm sido, no fundo, apresentados, por exemplo, aos parceiros e nomeadamente à tutela, e portanto tem havido, no nosso entender, como que uma desvalorização da estrutura associativa, e esse é um dos pontos também que nos propomos alterar e um dos pontos que estamos a trabalhar no sentido de promover uma valorização dessa estrutura associativa, por um lado capacitando-a através do fornecimento de ferramentas e dashboards, digamos assim, que eles possam acompanhar ao longo do tempo para irem monitorizando a atividade da Associação Nacional das Farmácias e das empresas, mas que também tenham mais influência, digamos assim, na definição da estratégia da associação. Porque se assim não for, aquilo que se observa, e foi algo que nós sentimos muito nas visitas que fazemos às farmácias, mas que nós próprios também sentimos enquanto associados diretamente da Associação Nacional das Farmácias, é um distanciamento entre as farmácias e as suas necessidades do dia-a-dia e as decisões e as discussões que são tidas ao nível da direção da Associação Nacional das Farmácias. E este distanciamento tem a ver com este sentimento de que, por um lado, não há informação suficiente, por outro lado, não há envolvimento nas decisões e, portanto, as pessoas acabam por se ir demitindo paulatinamente daquelas que são as suas responsabilidades. E, portanto, no nosso entender, isto, como é óbvio, e vai exigir da parte da estrutura central da Associação Nacional das Farmácias uma estrutura profissional que dê apoio a esta valorização e a este trabalho de proximidade, mas nós julgamos que isto é um dos pilares fundamentais, porque a união do setor sempre foi um dos grandes ativos, se não o maior ativo da Associação Nacional das Farmácias, e isso só se consegue se as pessoas se sentirem parte da estratégia e se sentirem parte integrante da sua associação. E isso consegue-se quando as pessoas têm uma percepção de que a sua mensagem, a sua voz, as suas necessidades também chegam aos órgãos de decisão e que a sua participação é importante. Em relação à participação dos associados no Conselho Nacional, há vários meses, se não anos, que não temos Assembleias Gerais da Associação Nacional das Farmácias e, portanto, há muitas farmácias que se sentem ainda mais longe, principalmente aquelas que não pertencem à estrutura associativa, que se sentem ainda mais longe da ANF. E a participação dos associados nos Conselhos Nacionais é para que todos aqueles que tenham interesse em seguir os assuntos que são debatidos e os relatórios que são apresentados nos Conselhos Nacionais o possam fazer e assim manterem-se mais próximos daquela que é a estratégia definida para a ANF. Muito bem. Ainda nesta área, propõe a criação de um Conselho de Supervisão. Precisamente. Na área empresarial. Como é que ele será constituído e quais são as suas principais funções?
Aqui o Conselho de Supervisão, a nossa proposta é que inclua membros propostos pela Direção, membros propostos pelo Conselho Nacional e membros propostos pelo Conselho Fiscal. E os objetivos deste Conselho de Supervisão é, no fundo, acompanharem e monitorizarem esses indicadores de desempenho das empresas que fazem parte do universo empresarial, que tenham reuniões periódicas com os conselhos de administração e que, no fundo, depois possam, no Conselho Nacional, no fundo, apresentar aquelas que são as suas apreciações do desempenho das empresas e que possam também transmitir aquelas que serão as suas recomendações do ponto de vista das opções a tomar em relação ao rumo dessas empresas e em relação às apreciações dos relatórios de contas e dos orçamentos que serão apresentados. Portanto, este Conselho de Supervisão, no fundo, irá acompanhar e monitorizar o desenvolvimento e o desempenho do universo empresarial da Associação Nacional das Farmácias para depois o poder, no fundo, reportar em sede de Conselho Nacional. É o árbitro, por assim dizer. E no âmbito da reorganização associativa, ainda na perspectiva da revisão estatutária, promete melhorar a qualidade dos serviços e o funcionamento da associação, mas também prevê reduzir os custos. A pergunta que se impõe aqui, neste aparente paradoxo, é como é que conseguimos chuva na eira e sol no... aliás, sol na eira e chuva no naval. Como é que melhoramos o serviço, mas reduzimos os custos? Aqui o que pretendemos é claramente identificar onde é que temos duplicações de estruturas e promover uma maior eficiência em termos da forma como as ofertas de serviços estão organizadas. E eu dou um exemplo. Nós temos na Associação Nacional das Farmácias um departamento de recursos humanos que presta consultoria às farmácias na área dos recursos humanos e em que foi feito um investimento importante recentemente até para trabalhar num manual de recursos humanos para apoio às farmácias nessa vertente. No entanto, temos também na Glint uma equipa de consultores que também presta serviços na área da consultoria e que também trabalha na área dos recursos humanos. E, igualmente, na Aliança Healthcare temos também uma estrutura, e nomeadamente a Alfega, que presta serviços a determinadas farmácias, que também tem uma estrutura de apoio à gestão de recursos humanos nas farmácias. Ou seja, há aqui duplicação de serviços em diferentes estruturas da Associação Nacional das Farmácias que depois as próprias farmácias estão a pagar e a suportar direta ou indiretamente. Direta porque alguns destes serviços depois, inclusivamente, são pagos também pelas farmácias. Por exemplo, a consultoria Adjust, que é prestada pela Glint, é paga pelas farmácias, mas como muitas destas estruturas ainda são ineficientes e dão resultados negativos, e é por essa razão que em 2019, por exemplo, a Associação Nacional das Farmácias teve de injetar 17,5 milhões de euros na Farminvest. Como estas empresas dão resultados negativos ou no seu conjunto não dão resultados positivos, nós estamos a pagar também indiretamente para esses serviços estarem a ser prestados. Portanto, isto é de uma total ineficiência. Portanto, aquilo que nos propomos fazer é uma reorganização também dos diferentes serviços que são prestados diretamente pela Associação Nacional das Farmácias, mas também pelas empresas, de forma a evitar duplicação de serviços e, por essa via, haver uma redução de custos. Por outro lado, também, sem afetar o nível de serviço que é prestado diretamente às farmácias, temos de reequacionar alguns investimentos que foram feitos, nomeadamente no universo empresarial e que têm a ver, por exemplo, com a internacionalização de empresas como a HMR, em que nós não gostaríamos, no fundo, de já avançar com muitas convicções, porque antes de tudo, aquilo que queremos promover é uma auditoria externa por parte de uma empresa, no fundo, para perceber como é que efetivamente estão as empresas, mas parece-nos desde já que o processo de internacionalização da HMR não correu como esperado e que aí podem ser necessários alguns desinvestimentos desde já. Portanto, é uma área que nós estamos particularmente atentos.
Só para recuperar esta questão da importância da auditoria externa antes de podermos avançar com quaisquer medidas concretas. A verdade é que há muita prestação de serviços intra-empresas e entre as empresas e a Associação Nacional das Farmácias. E a auditoria externa vai nos permitir perceber se estas prestações de serviços são efetivas, se fazem sentido, por um lado, se estão a ser feitas de acordo com os valores de mercado, ou seja, se aquilo que, por exemplo, uma Associação Nacional das Farmácias está a pagar à Glint para o desenvolvimento do software Cifarma está de acordo com os valores de mercado que seriam expectáveis para o desenvolvimento de um sistema informático, ou se de alguma forma não acaba por ser também um financiamento à própria atividade da Glint. E, portanto, temos de perceber, por exemplo, em relação à HMR, se todas as empresas do universo associativo e empresarial que recebem informação e inteligência de dados da HMR estão a pagar por esses dados. Estão a pagar o valor de mercado por esses dados. Portanto, antes de nós efetivamente fazermos essa avaliação, não queremos avançar desde já com medidas concretas porque, na realidade, toda a informação que nos é disponibilizada não nos permite, no fundo, ainda chegar a quaisquer conclusões finais. Mas o objetivo no final é sempre reduzir custos. Precisamente, e tem de ser, porque a grande questão que está em cima da mesa é a dificuldade comprovada que a Farminvest tem de gerar cash flow e tesouraria para cumprir os seus compromissos. E daí estar a negociar com a banca uma reestruturação da dívida, precisamente porque não tem capacidade de acordo com aquela que é a sua atividade atual, gerar riqueza para pagar esses compromissos da dívida que já contraiu. Chegaremos lá, Emma. Okay. Peço desculpa. Aqui só para concluir o âmbito da reorganização associativa e nessa duplicação de serviços de que falava, a redução de custos parece evidente se eliminarmos os serviços que estão repetidos, mas isso também implica, por exemplo, que haja uma redução de pessoal. E nesse tipo de estruturas que podem estar replicados, segundo a vossa análise, na estrutura associativa e nas empresas do universo empresarial, por exemplo, tem ideia do que é que prevalecerá? Prevalece o serviço que funciona no âmbito da associação ou prevalecem as externalizações, ainda que para empresas do universo empresarial? A nossa convicção é de que todos os projetos que são projetos associativos têm de estar dentro da Associação Nacional das Farmácias. E, no nosso entender, projetos que visam defender a economia da farmácia têm de ser projetos associativos e têm de estar na Associação Nacional das Farmácias. Agora, a redução de custos, e dizê-lo mais uma vez, nós temos linhas de despesas, nomeadamente de avançados, na ordem de 8 milhões de euros por ano. Ou seja, pode não passar tanto pela redução de pessoal ou de custos com pessoal, mas rever também a estrutura e o que é que está dentro dos avançados. Ou seja, neste momento, e como disse, é muito prematuro para nós que estamos de fora, no fundo, podermos ser totalmente digamos que concludentes em relação àquilo que vamos fazer e se isso passa por uma redução de pessoal dentro da ANF ou nas empresas ou, por exemplo, uma revisão da linha de avançados ou outras linhas. Aquilo que nos propomos, no fundo, é começar com os chamados orçamentos de base zero, que são orçamentos que, em vez de serem construídos como normalmente são construídos nas empresas, que é pegar no orçamento do ano anterior e justificar as variações para cima ou para baixo, vamos exigir que os orçamentos sejam construídos a partir do zero e que todas as despesas sejam justificadas. E isto também permite fazer um reset da mentalidade e muitas das vezes custos que normalmente são assumidos porque sempre foram feitos, de estadias, de viagens, de custos de transporte, etc., que nunca tinham sido, no fundo, desafiados, acabamos por também fazer um reset dessa mentalidade e colocar-nos a refletir sobre o que é que vale realmente a pena e em que despesas é que podemos efetivamente cortar. Portanto, com uma mistura, digamos assim, destas estratégias, estamos em crer que vamos conseguir efetivamente uma redução de custos significativa.
E de facto, a área financeira foi, eu diria que o tema central da campanha e deste período que temos vivido. E eu passava precisamente para o ponto do vosso programa que tem como foco o plano financeiro. Claramente ali está, considera o plano financeiro aprovado e realista. Aliás, disseram-no múltiplas vezes. Porquê? É irrealista porque assenta sobre pressupostos que comprovadamente não se vão realizar, como sendo a distribuição de dividendos pela CUF, que já sabemos que está incluída ainda no plano económico-financeiro, mas que nós já sabemos do nosso parceiro que não vão acontecer. Não vão acontecer este ano e muito provavelmente não vão acontecer nos próximos anos. A CUF acabou de fazer um investimento de 300 milhões de euros em novos hospitais. Teve um ano particularmente difícil com a pandemia, que ainda não está em processo de recuperação, mas como é óbvio vai demorar algum tempo até recuperar. Nesse processo de investimento que a CUF fez, dos 300 milhões de euros, a ANF não avançou, apesar de ter 30%, da CUF, não avançou com 1 euro. Portanto, é natural que nos próximos anos não haja distribuição de dividendos da CUF à Associação Nacional das Farmácias. Portanto, parece-nos irrealista considerar que essa distribuição de dividendos vai ocorrer. Por outro lado, assenta sobre determinados pressupostos de volte-face, digamos assim, em termos de resultados de empresas para os quais nós, na realidade, não conhecemos o plano de negócios que sustente esse volte-face. Nomeadamente, uma HMR que tem prejuízos acumulados de 50 milhões de euros, que em 2019 e em 2020 apresenta resultados negativos na ordem dos 7 milhões de euros, como é que em 2023 já apresenta resultados positivos. Nós gostaríamos de ver o plano de negócios que, no fundo, sustenta essa evolução tão positiva, sendo que nos últimos 6 anos nunca se conseguiu. Então, se não se conseguiu, como é que se vai conseguir para 2023? E aí a pergunta que impera é, então porquê é que não foi feito mais cedo? Porquê é que as medidas não foram tomadas mais cedo? Portanto, parece-nos completamente irrealista e pensamos que não somos só nós que consideramos o plano irrealista. Claramente, a banca também acha o plano irrealista, porque de outra forma não iria exigir as condições que está a exigir à Associação Nacional das Farmácias em termos de garantias bancárias e em termos de taxas de juro, se tivesse total confiança nos órgãos de gestão para cumprirem com os rácios que estão a ser negociados. No entanto, a atual direção continua a dizer claramente que não existe um risco para a saúde financeira da associação e contesta precisamente essa questão que recorrentemente têm levantado em relação à banca. Uma das perguntas que foi recorrente nas conversas que fomos tendo com as pessoas das farmácias foi precisamente esta, qual é a dívida? São 200 ou são 400? A dívida total, e isso está muito claro no relatório e contas de 2020, são 420 milhões de euros. Nessa dívida estão também os montantes que a ANF, as linhas que a ANF tem negociadas para fazer o adiantamento às farmácias. E são essas linhas que a atual direção e que a lista F, no fundo, excluem quando falam do outro montante de 240 milhões de euros. Mas, no nosso entender, até o que é mais importante não é o valor, não é um montante total da dívida. Nós até podíamos ter o dobro da dívida desde que tivéssemos cash flow para cumprir com as nossas responsabilidades ao nível do serviço da dívida. O que nos preocupa é que nós não temos esse cash flow. E há uma frase no relatório e contas que diz precisamente isso. Há uma frase que diz que as empresas do universo da Farminvest não libertam cash flow suficiente para cumprir com as responsabilidades. De outra forma, não havia nenhuma necessidade de estar a negociar uma reestruturação da dívida. Só se está a negociar uma reestruturação da dívida porque, efetivamente, não há capacidade de se cumprir com as responsabilidades. E eu própria fiz esta pergunta ao diretor financeiro da Associação Nacional das Farmácias numa reunião que foi solicitada pela lista A, para obtermos mais informação sobre a situação económico-financeira, e aquilo que me foi dito foi que, se não houver reestruturação da dívida,
não há capacidade já no segundo semestre de 2021 de cumprir com as obrigações. Isto foi-nos transmitido desta forma. Portanto, não é verdadeiro dizer que não há quaisquer dificuldades e que não há perigo de incumprimento. Até porque esta perspectiva de haver esta reestruturação bancária já tem sido anunciada consecutivamente e que está praticamente fechada, mas a realidade é que a negociação já vai em quase 20 meses e ainda não está finalizada. E agora, a justificação que nós ouvimos é que não está finalizada porque gostariam de esperar até as eleições tomarem lugar, mas eu devo dizer que a aprovação das condições estava inicialmente prevista nos pontos da agenda do Conselho Nacional, que foi realizado agora, e que foi por minha solicitação, em nome e representação da lista A, que solicitámos que essas condições não fossem aprovadas, porque nós não nos queremos comprometer com essas condições. Não porque achemos que não há necessidade de uma reestruturação da dívida, porque comprovadamente há, mas porque não concordamos é com as condições que a banca está a exigir para essa reestruturação da dívida. Inicialmente dizer que, inclusivamente, quando se iniciaram estas negociações para a reestruturação da dívida, a ideia da Associação Nacional das Farmácias e aquilo que solicitou à banca até foi aumentar o endividamento em mais 30 milhões de euros, ao que a banca recusou liminarmente e disse que estava disponível para fazer uma reestruturação bancária, mas não estava disponível para aumentar o montante da dívida. E isto é que nos preocupa. A Associação Nacional das Farmácias sempre teve capacidade para se endividar. Endividar numa perspectiva de ter financiamento para investimentos que depois se revelaram uma mais-valia para o universo associativo e para o universo empresarial da ANF. Neste momento, para nós não termos confiança suficiente na banca para aumentar o endividamento e para nem sequer termos confiança suficiente da banca para ter uma reestruturação bancária com as condições que seriam expectáveis de uma empresa de bem e cumpridora, preocupa-nos e para nós é clara a falta de credibilidade que esta equipa de gestão tem junto da banca. E anunciam, em alternativa, um plano económico-financeiro para desenvolver a associação sem comprometer os ativos. Algo que consideram que está em risco neste plano financeiro em vigor. Precisamente, Paulo, e se me permites aqui só dizer o seguinte, eu estava a falar nas taxas de juros, mas efetivamente as garantias que são solicitadas para fazer face a esta reestruturação, que é uma reestruturação de um montante de dívida que é de 82 milhões de euros, as garantias são 3 vezes superiores. Eu acho que nós sabemos, daqueles que são também os nossos investimentos individuais, que isto não é a norma, exigirem garantias 3 vezes superiores ao montante em reestruturação bancária. E, por outro lado, existe também cartas de mandato aos bancos que lhes dá total liberdade para, em caso de incumprimento dos rácios contratados, ou em caso de incumprimento do serviço de dívida, que a banca, no fundo, vá alienar ativos da Associação Nacional das Farmácias sem a nossa intervenção. E isto parece-nos muitíssimo grave e por isso é que nós dizemos que os ativos da Associação Nacional das Farmácias estão efetivamente comprometidos. Quais são as grandes diferenças do plano económico-financeiro que pretendem apresentar e de que forma é que vão inverter, nesse caso, a situação vigente? Porquê que a banca negociará condições diferentes na mesma situação com a vossa lista? A situação com a nossa lista será diferente. Uma nova equipa de gestão, nós estamos convictos que irá, no fundo, tranquilizar a banca, porque teremos uma equipa de gestão diferente, iremos assumir como compromisso reunirmos e assessorarmos-nos com pessoas competentes nesta área financeira, para que possamos ter um plano económico-financeiro que crie condições para, junto da banca, nós reunirmos a sua confiança. Claro que, muito provavelmente, isso quererá também dizer que nós, as farmácias, vamos ter de nos envolver no processo e temos de, no fundo, também dar o exemplo e permanecermos unidos neste processo, mas sermos totalmente transparentes em relação às dificuldades que estamos a atravessar
e lá está, envolver as próprias farmácias no processo. E é isto que nos parece que está a ser, no fundo, escamoteado pela atual direção, até desvalorizando o problema que comprovadamente existe. Isto também nos parece que suscita dúvidas e preocupações por parte da banca. E, portanto, aquilo que nós nos propomos fazer é ser totalmente transparentes, mudar as equipas de gestão, apresentar um plano económico-financeiro que seja sustentável e que reúna credibilidade junto da banca para que nos sejam dadas outro tipo de condições que sejam aceitáveis para o futuro da associação e dos ativos que são das farmácias. Em que é que se consubstancia esse novo plano económico-financeiro? Algumas medidas que já possam adiantar? Tem de haver, comprovadamente, redução de custos. Temos, quando eu falava de darmos o exemplo, temos no fundo de nos comprometer junto da banca que o 0,5%, por exemplo, que sempre esteve alocado a uma reserva de investimento, o 0,5% das cotas que as farmácias pagam à associação, vão servir para abater a dívida. Temos de nos comprometer junto da banca que, por exemplo, todos os dividendos que serão distribuídos pelas empresas do universo empresarial servirão para abate da dívida. Ou seja, há uma série de compromissos que nós temos de assumir desde logo junto da banca para que a banca também acredite em nós. Se nós estivermos disponíveis para, desde logo, nos comprometermos em utilizar essa riqueza gerada no seio da Associação Nacional das Farmácias e das Empresas para abater ao serviço de dívida, mais disponível estará a banca para, no fundo, nos apresentar condições que sejam aceitáveis. E, portanto, passa, obviamente, por tudo aquilo que já falámos em termos de redução de custos e passa por este compromisso da gestão com no fundo, uma monitorização rigorosa dos rácios e das ações que têm de ser feitas para controlar, no fundo, os resultados das diferentes empresas que compõem a Farminvest. Prevê, portanto, pelo menos um mandato, ou os próximos anos, de trabalho para abater a dívida, muito mais do que de qualquer investimento. Sem dúvida. Muito bem, eu passava para o outro ponto do vosso programa, que tem a ver com a equidade de acesso a projetos e serviços. Precisamente porque aqui a lista A destaca a necessidade de acesso a todos os projetos e serviços, e isto tem concretamente a ver com quem são os fornecedores logísticos e tecnológicos de cada farmácia, que se estiverem fora do universo empresarial da ANF, dificultam este acesso quando não o impossibilitam. A sua lista toma a responsabilidade para a associação de criar as parcerias necessárias para que esta comunicação se possa dar com qualquer sistema e qualquer fornecedor. Mediram o impacto que isto pode ter nas empresas da ANF e, se sim, qual é o impacto depois nas contas da própria associação se estivermos objetivamente e de alguma forma a dificultar um pouco o negócio. Embora para o mercado isso possa ser, obviamente, um motor de desenvolvimento nestas áreas. Nós temos de ter muito presente qual é que é o objetivo primordial da Associação Nacional das Farmácias e de quais é que são as premissas e os objetivos até da própria participação da Associação Nacional das Farmácias nestas áreas de mercado, como são a área tecnológica, a área da distribuição, a área da inteligência de mercado. Os objetivos são claramente dois. Um deles, o de, obviamente, gerar riqueza que possa, por via de distribuição de dividendos à Associação Nacional das Farmácias, ser utilizada para, no fundo, apoiar projetos associativos e, portanto, apoiar o desenvolvimento de mais e melhores serviços às farmácias, mas também tem um segundo objetivo, que é o de estimular o mercado nas suas áreas de atividade para aumentar a competitividade e a inovação e para estarmos sempre na vanguarda dos desenvolvimentos nessas áreas. Portanto, a nossa participação nas empresas tem de ser numa perspectiva de criar dinamismo no mercado. E nós sabemos que em todas as áreas o monopolismo não é saudável, porque o monopolismo também faz com que haja mais comodismo e que a inovação não surja de forma tão dinâmica. E, portanto, nós temos de garantir é que as empresas que estão nos mercados são suficientemente competitivas
para as farmácias quererem aderir. Não nos parece ser salutar que as farmácias tenham de utilizar os serviços dessas empresas, mesmo quando os serviços dessas empresas não têm, por um lado, um preço competitivo de mercado e, por outro lado, não tenham um nível de serviço aceitável. Portanto, as empresas têm de trabalhar para, efetivamente, serem o alvo de escolha das farmácias. Isso nós queremos que aconteça. E como é óbvio, as farmácias, sendo estas empresas da área da associação, do universo empresarial da associação, em condições semelhantes de nível de serviço e em condições semelhantes de preço, como é óbvio, nós queremos que as farmácias escolham verem os seus serviços prestados por estas empresas, mas não queremos criar uma obrigatoriedade se o nível de serviço e o preço não forem vantajosos para as farmácias, porque senão estamos a ir completamente contra os princípios para os quais as empresas até foram criadas. Portanto, o nosso objetivo aqui é criar dinamismo nestas empresas para que possam elas também gerar incentivar as outras empresas também a desenvolver soluções que respondam às necessidades das farmácias. Portanto, essa é a nossa principal preocupação. Aquilo que queremos com esta garantia de equidade de serviços é que a Associação Nacional das Farmácias, se tem um projeto associativo que vai, por exemplo, apresentar ao Ministério da Saúde ou que apresenta à sociedade como sendo um projeto ou um serviço que todas as farmácias do país, não é? E é em nome de todas as farmácias do país que a Associação Nacional das Farmácias fala, ou pelo menos das suas associadas, então temos de garantir que todas as farmácias têm condições para prestar, por exemplo, esse serviço. Vamos utilizar um exemplo. Agora, vamos imaginar que o Ministério da Saúde agora contava com as farmácias para poderem participar no esforço da vacinação contra a Covid-19. E nós, Associação Nacional das Farmácias, afirmávamos perante o Ministério da Saúde como um parceiro disponível e que as farmácias estão capacitadas para desenvolver o serviço. Não podemos depois exigir às farmácias, por exemplo, que paguem pela formação. Há algumas farmácias que provavelmente podem não conseguir aceder ao serviço porque não têm capacidade económica de pagar pela formação necessária ao serviço. Ou então não podemos, por exemplo, exigir ou saber que as farmácias têm determinadas exigências em termos de infraestruturas ou determinadas exigências em termos de pagamentos de FIIs para prestar determinados serviços e não ter um projeto associativo que ajude todas as farmácias, independentemente da sua dimensão e onde se localizam e da sua capacidade económica, de poderem prestar esse serviço. Ou seja, aquilo que nós pretendemos, no fundo, é identificar quais é que são os projetos associativos e ter a certeza que toda a rede de farmácias tem a capacidade de participar nesses projetos. Dou outro exemplo, agora estava a falar de serviços prestados e de algumas barreiras em termos económicos que algumas farmácias podem ter para aceder a determinados projetos associativos, mas, por exemplo, não podemos também condicionar a participação de uma farmácia num projeto associativo só porque não tem o Cifarma ou porque não trabalha com uma Aliança Healthcare. E ontem, por exemplo, no debate falávamos de um serviço que a Aliança Healthcare agora desenvolveu de entrega ao domicílio. Eu acho ótimo que a Aliança Healthcare tenha tomado esta iniciativa, mas rapidamente a Associação Nacional das Farmácias, o seu grande objetivo deverá ser promover junto dos outros operadores logísticos, porque há farmácias que efetivamente não trabalham com a Aliança Healthcare, mas que para que possam ter esse serviço prestado de uma forma profissional, que essas empresas também o desenvolvam para os seus próprios clientes. Portanto, aqui a posição da ANF deverá ser mais de moderadora e de representante das farmácias junto a estes parceiros para os incentivar a desenvolver estas soluções que, do ponto de vista associativo, são estratégicas e não apenas, no fundo, utilizar as suas empresas do universo empresarial para desenvolver ou para proporcionar acesso a esses mesmos projetos. Ainda neste âmbito, também anuncia
uma redefinição do conceito de farmácia portuguesa, de farmácias portuguesas. Indo muito para lá, ou pelo menos para lá, é o que consta do programa, do próprio programa Saúde, do cartão Saúde. Quer detalhar um pouco este novo conceito de farmácias portuguesas? Bem, nós acreditamos que farmácias portuguesas são todas. Portanto, todas as associadas da Associação Nacional das Farmácias são farmácias portuguesas. E a realidade é que até agora, muitas das vezes, as farmácias que não têm determinados serviços fornecidos pelas empresas ou determinados ou Cifarma, não veem por vezes uma barreira na sua participação em determinados projetos que fazem parte daquilo que deverá ser uma farmácia portuguesa, que é, no fundo, que são, no fundo, todas as farmácias associadas. E queremos, no fundo, separar o conceito de fidelização, digamos assim, através do Saúde, do conceito de farmácias portuguesas, porque o conceito de farmácias portuguesas para nós é muito mais lato, tem muito mais a ver com o modelo de farmácia que a Associação Nacional das Farmácias defende, do que com o cartão de fidelização, por pontos. E, no fundo, aquilo que queremos transmitir às farmácias é o que é ser uma farmácia portuguesa, que tem de ter não apenas um programa de fidelização, mas tem de ter a definição do que é um modelo de farmácia que melhor defende a saúde do cidadão português, que melhor defende a nossa integração no Serviço Nacional de Saúde. No fundo, quais é que são as grandes premissas para uma farmácia que faz parte da rede de associados, digamos assim, da Associação Nacional das Farmácias. Portanto, é levar o conceito das farmácias portuguesas mais além do que apenas a sua participação no programa Saúde. E os associados que não estiverem de acordo, eventualmente, com essa visão de modelo de farmácia, deixam de ser associados da ANF e devem procurar uma outra casa, ou há espaço para todos, independentemente de qual é o seu modelo de farmácia? O modelo de farmácia que nós defendemos é um modelo que eu diria que não é um modelo que possa ser, com que algum proprietário de farmácia não se reveja. O modelo de farmácia que nós defendemos é um modelo de farmácia que serve os interesses da população, serve os interesses do Serviço Nacional de Saúde e que é um modelo que é economicamente sustentável. Portanto, parece-nos que são premissas que todas as pessoas defendem. Nós claramente não podemos ter uma farmácia que não cumpra com estes três requisitos. Se não serve o cidadão, muito provavelmente não vai ser reconhecida pela própria comunidade que serve. Se não serve o Serviço Nacional de Saúde, acaba por ser um perigo para toda a rede, uma vez que o Serviço Nacional de Saúde, como nós costumamos dizer, é o principal cliente das farmácias e ninguém quer alienar o seu principal cliente, e o ser economicamente sustentável, como é óbvio, é algo que nós queremos defender enquanto lista A e para o qual temos várias propostas em termos de redução de custos e de aumento de receitas, e portanto também nos parece ser algo que todos os proprietários de farmácia querem ver concretizado. Portanto, não é um modelo de farmácia, digamos que não estamos a falar de um modelo de farmácia que é muito redutor, digamos que redutor em relação àquilo que tem de ser uma farmácia aberta ao público em Portugal. É um conceito muito mais genérico e Exatamente. muito menos concreto. No entanto, gostaria de lhe pedir a vossa posição em relação precisamente ao programa Saúde, porque, e lá está, mais uma vez, auscultando as equipas e algumas pessoas nas farmácias comunitárias, qual é a vossa posição em relação a esta máxima que fomos escutando de alguns beneficiam, todos pagam? Bem, efetivamente é assim, porque neste momento temos um cartão saúde que as farmácias que o têm pagam, portanto tem um modelo de financiamento que ainda é penalizador para as farmácias que o utilizam, e por outro lado, como dá resultados negativos dentro da própria Associação Nacional das Farmácias, mesmo quem não tem programa de saúde paga. Portanto, pagam as farmácias diretamente e pagam todas as farmácias indiretamente. Portanto, nós temos de arranjar, nós temos de encontrar um novo modelo de financiamento para o cartão saúde, por um lado. Isto tem a ver com a assimetria que existe, por exemplo, em relação àquilo que se paga por atribuição
atribuir pontos e por rebater pontos, o que faz com que as farmácias andem, e perdoem-me uma linguagem coloquial, mas sempre um bocadinho atrás do prejuízo, digamos assim, e por outro lado o facto dos pontos que não são utilizados ou aqueles pontos que são expirados não reverterem novamente para as farmácias, mas irem para o programa a nível central, e isso é penalizador para as farmácias enquanto programa de fidelização. Claro que nós, como é óbvio, se estamos com um programa de fidelização, vai sempre haver lugar a um pagamento por parte da farmácia, não é? E é um investimento que as farmácias estão a fazer para fidelizar os seus utentes. Mas não pode ser penalizador para a farmácia, tem de ter um benefício real. E depois também pensamos que do ponto de vista do funcionamento do programa, nós aproximámo-lo e encostámo-lo muito à forma de desenvolvimento dos programas de fidelização que são prestados pelo mass market e por outras áreas que não da saúde e outras que estão na saúde, mas que também estão noutras áreas, o modelo de pontos por produtos. E nós, nesta área, nós pensamos que temos de olhar para o programa Saúde como um programa mais diferenciador e que reconhece os nossos ativos diferenciadores. E o que é que nós queremos dizer com isto? Nós não podemos combater com as mesmas armas que, lá está, os outros concorrentes utilizam com muita eficiência, porque são concorrentes que têm o talho, que depois têm a parafarmácia, que têm uma loja de roupa, que ainda têm uma gasolineira e que no fundo acabam por querer fidelizar as pessoas a estes vários serviços, onde nuns têm maiores margens do que outros e que, portanto, na área da saúde nós ficaremos sempre muito condicionados, porque eles podem sempre fazer condições superiores às nossas, porque vão sempre buscar rentabilidade a outras áreas em cross-selling, digamos assim, em relação à área da saúde. Portanto, parece-nos claramente que temos de ter um programa de saúde que troque pontos por saúde, que é um conceito completamente diferente e em que já entra, no fundo, o nosso ativo diferenciador, que são as nossas equipas e o serviço de valor acrescentado em termos de efetividade e segurança das terapêuticas e em termos de melhoria de indicadores de saúde para as pessoas, em vez de ser um programa simples de troca de pontos por produtos ou troca de pontos por vales de desconto. Portanto, temos muitas ideias para uma reformulação do programa Saúde, tanto do ponto de vista do seu financiamento. Ao dia de hoje, nós continuamos a ter, paralelamente ao cartão Saúde, uma série de campanhas promovidas pelos laboratórios da indústria farmacêutica, em que temos de andar com cartões de fidelização, a cortar códigos de barras, a imprimir tickets de venda. Nós achamos que numa articulação com a indústria farmacêutica, muito provavelmente conseguimos aqui, numa transformação digital, podemos abarcar estas iniciativas também que a indústria farmacêutica também já tem e com isso aumentar a sua própria eficiência na gestão das suas promoções, mas também, no fundo, trazer mais valor para o programa Saúde. E, por outro lado, temos de promover uma grande alteração em termos da percepção que a população tem em relação aos benefícios que tem com o cartão Saúde, que não seja apenas, lá está, os vales de desconto, os produtos, mas que seja uma melhoria nos seus indicadores de saúde e que isso também seja, de alguma forma, premiado e não apenas a compra de produtos. E isto é algo que nós pensamos que está muito de acordo também com aquelas que são as necessidades e expectativas das pessoas, porque as pessoas estão muito interessadas também em ter acompanhamento e um coaching, se quisermos, uma consultoria em relação a como é que podem ser mais saudáveis e prevenir as doenças e controlar melhor as suas doenças. Portanto, aqui a nossa perspectiva é de englobar também no programa Saúde esse coaching e esse acompanhamento e premiar as pessoas pela melhoria dos seus indicadores de saúde e pela melhoria dos seus comportamentos em saúde. Avançando no programa, um dos pontos refere a posição da farmácia no sistema de saúde
em que defendem a alavancagem dos tais serviços diferenciadores. Em muito boa parte, a remuneração destes serviços dependerá sempre e ainda de uma negociação com a tutela. De que forma a tradição desta negociação não tem sido particularmente benéfica para as farmácias comunitárias? Como é que pretendem alterar esta tradição, entre aspas? O que é que vos leva a crer que ela poderá correr melhor? E que outros players é que pretendem trazer para esta equação, para além, obviamente, do SNS e do Ministério da Saúde? Nós pensamos que antes mesmo de falarmos com o Ministério da Saúde, também há muitas oportunidades de melhoria na forma como nós, ao dia de hoje, já interagimos com a população e que podem, no fundo, incrementar as receitas das farmácias e as próprias dispensas de medicamentos nas farmácias. Ao dia de hoje nós temos uma intervenção profissional essencialmente reativa. Nós esperamos que as pessoas venham ter connosco. E o nosso próprio sistema informático não está construído numa perspectiva proativa. Ou seja, mesmo uma pessoa que é um utente habitual da minha farmácia, o sistema informático, e isso foi amplamente evidenciado pelo contexto pandémico, o sistema informático não me avisa que chegou àquela altura do mês em que aquela pessoa supostamente devia vir à farmácia buscar os medicamentos, para que eu até, de uma forma proativa, o possa contactar e dizer, olha, está na altura de vir buscar aqui os seus medicamentos. Se quiser, eu até já lhes posso ir preparando. Eu agora estou a falar nisto como se fosse um diálogo, mas isto até já podia estar pré-programado. É um dos exemplos que nós incluímos no programa. É um programa, no programa eleitoral, é um programa de chamada sincronização terapêutica. E o projeto de sincronização terapêutica pressupõe que uma pessoa aderindo a este programa, todos os meses, nós na farmácia já sabemos que àquele dia vamos ter aquela medicação preparada para aquela pessoa, porque corresponde ao seu consumo de medicamentos para o mês. Isto já se faz um pouco na preparação individualizada da medicação, porque já há um planeamento das pessoas que vêm buscar os medicamentos às farmácias, e nós sabemos desta realidade que isto aumenta a adesão à terapêutica, aumenta a fidelização da pessoa à farmácia e aumenta as receitas da própria farmácia, porque a pessoa tem uma adesão à terapêutica melhor. Nós sabemos, de acordo com os estudos que existem, que aproximadamente 50% das pessoas não cumprem com a posologia prescrita. Portanto, há um enorme valor perdido por essa não adesão à terapêutica. E quando falo de valor perdido, falo de valor para as farmácias, que não dispensam os medicamentos com a frequência necessária, mas um valor perdido para a pessoa, que não tem os resultados terapêuticos supostos, e para o Serviço Nacional de Saúde, que estas pessoas que não têm os resultados terapêuticos acabam hospitalizadas e infelizmente, às vezes, sofrendo alguns eventos, nomeadamente cardiovasculares ou outros. Portanto, este programa de sincronização terapêutica iria permitir uma série de ganhos para a pessoa, que tinha maior previsibilidade, e hoje em dia temos, infelizmente, tantos casos de pessoas que vão às farmácias e não encontram imediatamente os medicamentos de que necessitam, e assim a pessoa sabia que sempre que ia à farmácia naquele dia, os medicamentos já estavam preparados para ela. Para a farmácia também uma maior previsibilidade do consumo dos medicamentos, porque já sabia que naquele dia a pessoa vai buscar aqueles medicamentos, portanto tem 2 dias antes o sistema informático avisa e eu peço os medicamentos para aquela pessoa e não tenho de ter um estoque enorme, porque na realidade estou sempre a ser surpreendido com as pessoas quando elas decidem vir à farmácia. Portanto, isso também iria proporcionar uma maior fidelização da pessoa à farmácia e, inclusivamente, nós podíamos depois, como parte desse programa de sincronização terapêutica, até disponibilizar serviços adicionais quando a pessoa viesse buscar a medicação à farmácia, que lhe fossem controlados determinados sinais e sintomas das patologias que apresenta. Isto é algo muito simples, não necessita de negociação adicional, precisa sim de um sistema informático que nos permita ser proativos na abordagem às pessoas, que nos avise quando é que as pessoas devem vir à farmácia para que nós possamos entrar em contacto com as pessoas ou avisar, olha, a sua medicação do mês está pronta, passa por uma diferente forma de interação com a população, que nós próprios podemos suscitar e sugerir. Nós neste momento não sugerimos isto à população. E isto não envolve terceiros, porque
eu tenho ouvido muito da lista adversária que esta lista apresenta projetos ou propostas que são irrealistas ou que dependem de terceiros. Há muitas que não dependem de terceiros, só dependem de nós. E neste momento nós, apesar de toda a evolução tecnológica e de toda a confiança que temos com a população, continuamos com esta forma de atuar completamente a reagir, a sermos reativos e não a propormos novas formas de interação com as pessoas. Portanto, este é um exemplo que não depende de negociações com a tutela. Claro que nós acreditamos que, à semelhança daquilo que acontece na grande maioria dos países e que está a acontecer de forma crescente na grande maioria dos países, por esta Europa fora, por este mundo fora, o Serviço Nacional de Saúde estará disponível para contratualizar com as farmácias, ter um modelo de contratualização de serviços que comprovadamente respondam a necessidades da população e que poupem dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde. E nós temos de construir dossiês que, no fundo, apresentem essas propostas e depois temos de estar absolutamente disponíveis para o escrutínio do Serviço Nacional de Saúde e para que o Serviço Nacional de Saúde escolha quem são as entidades que quer que auditem ou que avaliem depois os nossos serviços para ver se efetivamente estão a poupar ou não dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde e se respondem às necessidades das pessoas. Até aqui, a Associação Nacional das Farmácias tem-se apresentado muitas das vezes como um pouco intransigente ao nível do escrutínio dos serviços que presta, querendo impor as suas próprias estruturas, inclusivamente de avaliação, para avaliação dos projetos e dos serviços que pretende negociar com o Ministério da Saúde. Está claro que o Ministério da Saúde não quer uma empresa que sinta, ou uma instituição que sinta que está associada à Associação Nacional das Farmácias a fazer uma avaliação. Quer uma avaliação independente e nós temos de aceitar isto e temos de perder também o receio de sermos auditados, temos de ter mais confiança no valor dos serviços que apresentamos. E eu dou um exemplo muito específico. No projeto da dispensa dos medicamentos antirretrovirais, inicialmente o Ministério da Saúde, que foi ele próprio que propôs este projeto piloto para avaliar a intervenção das farmácias e, eventualmente, depois encontrar um modelo de remuneração para as mesmas, contratualizou a avaliação do serviço do projeto piloto a uma universidade inglesa que tinha uma equipa de investigadores que incluía inclusivamente farmacêuticos e para a qual eu, a título pessoal, fui convidada para participar. E, na realidade, houve tantos problemas e tantas objeções em relação à identificação de indicadores, à recolha dos indicadores, à interação com as farmácias para a obtenção desses indicadores, que a Universidade acabou por desistir da avaliação, de fazer a avaliação. Barreiras levantadas pela Associação Nacional das Farmácias. Exatamente. E, neste momento, não há resultados. Ou melhor, há resultados que a própria Associação Nacional das Farmácias recolheu, mas que não, da parte do Ministério da Saúde, foram ignorados. E neste momento não temos resultados desse projeto. Portanto, nós não temos de controlar tudo e temos de também de ser mais colaborativos e mais disponíveis para ser escrutinados pelo trabalho que nos propomos fazer. Certo, mas para além do Ministério da Saúde há outros players que podem ser trazidos a esta equação. Precisamente. Quais? As seguradoras de saúde privadas em Portugal têm tido um crescimento importante e elas próprias também têm, como é óbvio, incentivos para querer manter as suas populações mais saudáveis e nessa perspectiva as farmácias são importantes parceiros. Por exemplo, ao dia de hoje já temos muitas seguradoras que prevêem consultas médicas gratuitas ou consultas médicas ao domicílio gratuitas. Parece-nos que será muito mais custo-efetivo, por exemplo, proporcionar uma primeira triagem através das farmácias e através do farmacêutico e só cuidados que depois exijam efetivamente uma avaliação médica serem depois reencaminhados para o médico. Portanto, as farmácias podem surgir também como uma porta de entrada, não só para o Serviço Nacional de Saúde, mas uma porta de entrada para as seguradoras de saúde e para os cuidados privados que são prestados nas seguradoras de saúde para as pessoas que têm contratualizados esses seguros. Portanto, claramente as seguradoras de saúde e depois também na própria promoção da efetividade e segurança das terapêuticas, ter as pessoas bem controladas, para mais uma vez fazerem uma utilização mais regrada
dos serviços. Eu própria já fui interpelada várias vezes por pessoas que conheço em seguradoras de saúde que me perguntavam se, por exemplo, as farmácias estariam disponíveis para ter um serviço para os utilizadores high users, não é? Os utilizadores frequentes, digamos assim, dos serviços de saúde, porque são pessoas que custam muito dinheiro às seguradoras e que eventualmente com o acompanhamento através das farmácias podiam desonerar, no fundo, essas estruturas mais complexas e cuidados de saúde mais complexos que não são necessários, na grande maioria das vezes. Portanto, claramente as seguradoras de saúde são um player importante. A própria indústria farmacêutica, nos seus desenvolvimentos dos medicamentos e também por via de ser agora mais requisitada por parte dos reguladores em apresentar dados de efetividade e segurança em vida real, em contexto de vida real, sobre os seus medicamentos, estão claramente disponíveis e estão à procura de parceiros na comunidade que ajudem a recolher dados sobre a jornada de saúde das pessoas, onde é que há constrangimentos no acesso a cuidados de saúde, no acesso aos medicamentos, no acesso aos diagnósticos, como é que nós podemos melhorar a experiência que as pessoas têm com os medicamentos que eles têm e, portanto, há da parte da indústria farmacêutica também claramente um incentivo muito grande em trabalhar com quem lhes possa proporcionar estes dados, esta informação, este conhecimento e também ajudar a melhorar a experiência que as pessoas têm e os resultados que têm com os seus medicamentos. Portanto, isto são tudo players com quem nós pretendemos interagir no sentido de encontrar soluções que respondam às necessidades, no fundo, de todos, porque as farmácias seriam remuneradas por este serviço, as pessoas teriam uma melhor experiência no sistema de saúde, a indústria farmacêutica veria os seus medicamentos melhor utilizados e, portanto, com melhores resultados, portanto, melhores argumentos para os manter no mercado e ter bons preços por parte dos reguladores. E o Serviço Nacional de Saúde também ganha porque evita hospitalizações, mais uma vez, ou cuidados de saúde desnecessários e que podem ser prevenidos com uma melhor utilização das terapêuticas. Portanto, isto é uma circunstância que faz com que todos ganhem e, particularmente, isto parece-nos interessante para as pequenas farmácias de interior que têm uma população muito reduzida, mas que têm maior disponibilidade e até uma maior interação com as pessoas, com a população que servem, porque são menos pessoas e, portanto, conhecem-nas melhor. Porventura têm mais disponibilidade para a recolha de dados mais ricos, que até sejam mais valiosos e para os quais poderiam ter maior remuneração do que, por exemplo, uma farmácia que tem maior movimento e que, portanto, tem menos disponibilidade para recolher alguns dados mais qualitativos, digamos assim. Portanto, também seria uma forma de financiamento adicional para as farmácias mais pequenas, com menos movimento e assim promover a tal coesão territorial que todos nós, como é óbvio, queremos promover no sentido de manter uma rede de farmácias perfeitamente distribuída pelo território nacional. E seria a associação, do seu ponto de vista, o instigador desse movimento? Precisamente. Neste momento ele parece parado. Sim, parece-nos que o demasiado enfoque que as pessoas dos órgãos associativos, e nomeadamente da direção, têm dado à gestão das empresas, retira um pouco a atenção que o desenvolvimento das farmácias e a estratégia político-associativa deve ter. Aquilo que nos parece é que um efeito secundário, se assim o pudermos dizer, desta separação entre a área associativa e a área empresarial será a de que a direção estará totalmente focada nos interesses e nas necessidades das farmácias e, portanto, mais atenta a estas oportunidades de desenvolvimento de negócio e de negócio que corresponda efetivamente às necessidades em saúde da população e do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, está muito alinhado com o nosso papel na sociedade e, portanto, pensamos que este modelo defende melhor as farmácias e que nos fará estar mais atentos a estas oportunidades que efetivamente não podemos perder. Como é que conjuga toda essa novidade, esse ar fresco que anunciam poder trazer para a associação, com o facto de uma das forças motrizes desta candidatura e desta lista ser inegavelmente João Cordeiro, um fundador e histórico líder da Associação Nacional de Farmácias?
Sim, no nosso entender, somos imensamente sortudos por ter o Dr. João Cordeiro connosco. É uma pessoa que tem um histórico inegável do ponto de vista daquela que é a defesa intransigente dos interesses das farmácias e da população, porque sempre foi uma sua grande preocupação e, aliás, aquilo que ele sempre defendeu nos seus mandatos foi que o nosso desenvolvimento enquanto farmácias tinha de estar assente nas necessidades da população e do Serviço Nacional de Saúde, porque só assim sairíamos, no fundo, vencedores nas nossas lutas. Portanto, da nossa parte, consideramos que é efetivamente muito feliz o facto do Dr. João Cordeiro ter aceito também fazer parte deste movimento. O Dr. João Cordeiro é candidato para um órgão social da Associação Nacional das Farmácias, que é o presidente da mesa da Assembleia Geral, que tem as suas funções de acordo com os estatutos. E são essas funções que o Dr. João Cordeiro irá no fundo, exercer. Dizer que, do ponto de vista daqueles que são daquelas que são as responsabilidades da direção, de acordo com aquilo que está descrito nos estatutos, serei eu e, em conjunto com a restante lista da direção, que as irei assumir. E na minha relação de total respeito mútuo, e que é mútuo, com o Dr. João Cordeiro, estão muito, no fundo, claras quais é que são as responsabilidades de cada um dos órgãos. Eu irei utilizar os seus aconselhamentos e que certamente irei ouvir o Dr. João Cordeiro muitas vezes, porque considero que é uma pessoa, como disse, que tem um histórico e que tem uma visão para o setor que sempre esteve à frente da sua época e, portanto, vou ouvi-lo, mas tomarei depois as minhas decisões enquanto Presidente da direção, em conjunto e ouvindo também os restantes membros da lista. Portanto, considero que, na realidade, a presença do Dr. João Cordeiro na lista A é uma mais-valia para nós e para aquilo que nos propomos fazer. Não tenho receio nenhum do seu escrutínio, muito pelo contrário, e estou muito confortável com a sua participação, nesta lista. Pessoalmente, o que é que podemos esperar da liderança de Emma Paulino na Associação Nacional das Farmácias? Bem, uma liderança muito apaixonada. Eu sou uma apaixonada pelo setor das farmácias. Penso que nós temos muito a oferecer à população. Eu costumo dizer que eu sou uma eterna insatisfeita otimista, porque apesar de estar sempre a pensar que nós podemos fazer mais, acredito sempre que isso é possível. Portanto, sou uma líder obstinada, sou uma líder inclusiva. Gosto de trabalhar em equipa, gosto de ver as pessoas que trabalham comigo desenvolver-se e de forma autónoma também assumir as suas responsabilidades. Gosto de proporcionar mentoria para que as pessoas também vão assumindo depois responsabilidades crescentes na organização. Gosto de ser próxima das pessoas, sentir as suas necessidades e encontrar soluções em conjunto. Portanto, eu penso que é isto que vou trazer para a Associação Nacional das Farmácias, é esta abertura de diálogo, é esta insatisfação permanente quanto ao contributo que as farmácias podem dar ao sistema de saúde e, portanto, serei obstinadamente uma presença assídua em todas as mesas de discussão, em todos os fóruns de discussão, onde eu julgo que as farmácias podem e devem ter um papel a desempenhar. E serei uma defensora, também obstinada, do reconhecimento desse mesmo papel e da necessidade de haver um reconhecimento em valor para que o nosso contributo seja sustentável e escalável e que chegue a toda a população de forma equitativa. Ontem, ambos os candidatos concordaram que, depois do dia 29, e independentemente dos resultados, as farmácias serão uma frente unida e haverá unidade do setor. Crê que Nuno Vasco Lopes e a lista F têm condições para levar as farmácias rumo ao futuro?
Eu diria, como é óbvio, eu subscrevo aquilo que disse ontem, do ponto de vista da união necessária, mas eu penso que independentemente de tudo, independentemente de quem ganha, a Associação Nacional das Farmácias já não será a mesma. Ou seja, eu penso, e um dos nossos grandes objetivos, em termos de lista A, é levar as farmácias a quererem estar mais presentes nos desígnios da sua associação e que sejam mais exigentes do ponto de vista da comunicação e do ponto de vista da informação que lhes chega e a que têm acesso. E que queiram estar, e das pessoas que queiram estar efetivamente mais envolvidas nos desígnios da associação. Portanto, eu diria que termos união não é sinónimo de termos uma confiança cega. E, portanto, aquilo que também assumo é que, se a lista F sair vencedora, que permanecerei totalmente interessada no futuro da associação e que me manifestarei sempre em casa própria, como é óbvio, e não em causa própria, para defender aquelas que julgo serem as premissas sobre as quais a Associação Nacional das Farmácias foi constituída, e, portanto, trazer para debate democrático todas as preocupações que me forem suscitando as decisões da lista vencedora. Portanto, e é isso que eu espero também, enquanto candidata da lista A, se formos vencedores, que também tenha por parte da lista F, e aliás é por isso que propusemos que haja a sua participação, inclusivamente em termos do Conselho Nacional. Nós pensamos que esse escrutínio, essa crítica construtiva é positiva, mantém-nos atentos, mantém-nos sempre disponíveis para proporcionar esclarecimentos quando eles são necessários e, portanto, é isto que esperamos após dia 29, união, mas muita participação construtiva também. Emma, muito obrigado. Até breve. Obrigada.